Dia, povo muito amado, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora, porque já está na hora. Deus te abençoa. Cadê você? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Feche os seus olhos aí onde você estiver e agradeça ao Pai por mais um dia. Diga: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Feche os seus olhos e fala: Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Nós somos felizes porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de dia. Ganhamos um presente, na verdade, mais um dia. Muitos queriam poder começar o dia como nós estamos começando e não tiveram a oportunidade. Então nós vamos começar agradecendo ao Senhor pelo dia. Diga palavras de gratidão e fala: Senhor, muito obrigada. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, Paizinho. Obrigado pelo dia. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós queremos te bendizer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, Pai amado, agradecer ao Senhor pela noite de sono, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Papai, fique à vontade no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade de ministrar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo ele possa nos conduzir nesse momento de leitura da Tua Palavra, que nós possamos mesmo absorver tudo aquilo que o Senhor separou para nós nesta manhã, que seja uma manhã regada, Pai, pela Tua Palavra, que possamos mesmo ser transformados, Pai, na medida que contemplamos a Tua Palavra e que com o rosto descobertos contemplamos a Tua face, Pai. É Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que com o rosto descoberto, que olha para Ti, Pai, é contemplando a beleza da Tua santidade, é transformado de glória em glória. Nos deixa ser transformado, Pai. Ainda peço ao Senhor, purifica a nossa mente, os nossos olhos diante daquilo que vemos, diante daquilo que nós ouvimos. Purifica, Pai, a nossa mente, perdoa os nossos pecados, que nada, Pai, nesta manhã possa fazer separação entre nós e o Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade, me usa conforme o Teu querer. É o que eu te peço, Pai. E se eu não tiver nada para falar, que o Senhor me faça ficar muda, Pai. Mas não deixe eu liberar sobre a vida dos Teus filhos aquilo que é meu, aquilo que vem do meu coração, mas que permaneça no nosso meio somente aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que haja edificação no nosso meio, que haja sustento, Pai, que haja um alimento sólido sendo liberado sobre a vida dos Teus filhos. Nós necessitamos, Pai, da Tua palavra, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos transforma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia para aqueles que eu não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia cheio da graça e da presença de Deus. Que essa graça e essa presença esteja dentro do seu lar, do seu trabalho, aí do escritório onde você está, dentro do ônibus, do carro, do aeroporto, que você vai viajar, glória! Na sua academia, se você está na caminhada indo levar os filhos para a escola, que a presença do Senhor esteja onde você estiver. Que hoje seja mais um dia de nós caminharmos debaixo da nuvem do Senhor. Eu não sei aquilo que você tanto tem pedido para Deus, mas Ele conhece antes mesmo das palavras chegarem na nossa boca, antes mesmo da gente pensar. O Senhor, Ele já conhece aquilo que nós precisamos.
sabe? Então, simplesmente entregue seu coração rendido a Ele, porque Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Somente seja grato, sabe? Eu sempre digo isso, um coração grato, ele move o coração de Deus. Então seja grato e deixa Ele cuidar do seu coração, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele trabalhar em todos os pontos, sabe? Às vezes nós caímos e temos uma facilidade muito grande de ir para esse lugar, né, de murmuração, esse lugar de afastamento de Deus. Acho que é o ser humano, né? O ser humano, ele é assim. Tem uma facilidade de ir para um lugar de ingratidão. Mas tenha hábitos na sua vida de ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado, por tudo aquilo que Ele tem te proporcionado em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 4. Nós estamos nessa trajetória, conhecendo os juízes da Bíblia. E nós sabemos que no livro de Juízes, toda vez que tem um juiz no governo ali, eles vão viver tempo de paz. Mas quando o juiz ele morre, eles voltam para um período de opressão. Porque eles se desviam do caminho, eles voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, desviam dos mandamentos de Deus, e eles voltam a viver opressão. Aí, na hora que eles estão no meio da opressão, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz para libertá-los da mão do rei vigente, e aí eles voltam a ter pontos de paz. Na terça-feira, nós falamos sobre o rei Otoniel, Eude e Sangar. 3 reis que se levantaram e libertaram Israel em tempos diferentes. Otoniel, que gera 40 anos de paz. Eude, eu falei da história dele, que foi uma história assim linda e tremenda. Se você não estava, eu recomendo você assistir o devocional da terça-feira. Ele mata, é um rei, é um líder, né, na verdade um juiz totalmente improvável. E eu contei o tanto que Deus ele vai levantar uma pessoa improvável para libertar o povo de Israel em um momento de opressão. Era um rei canhoto. Naquela época, para ser um juiz, como juiz, ele era um juiz também, era um líder militar. Ele precisava ser destro, né? Ele precisava usar a mão direita, porque ele ia para a guerra e ele não usava a mão direita, ele só usava a mão esquerda. E ele acaba matando o rei de uma forma assim, da maneira que ninguém esperava. A história é muito interessante. Nós falamos sobre o juiz Eude, e Eude proporciona tempo de 80 anos de paz. Depois vem Sangar, e Sangar eu não sei quanto tempo vai proporcionar para aquele povo de paz, mas ele mata o rei que estava vigente naquela época com um ferrão de boi, né? Falei o tanto que Deus levanta pessoas improváveis e Deus usa o que aquela pessoa sabe manusear. Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus ele vai usar aquilo que você sabe fazer. Não pensa que você tem que ter características específicas ou qualificações específicas para Deus te usar. Sabe, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. Eu vejo que ainda tem pessoas que têm medo de Deus, sabe? Ainda me deparo com pessoas com medo de Deus. Nossa, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus me usar. Não, Deus é um Deus, ele é um Deus simples. Ele é um Deus todo poderoso, sim. Mas ele é um Deus simples. Ele é um Deus tão longânimo. Ele é um Deus paciente, ele é um Deus muito amoroso. Embora ele carregue toda a justiça, sabe? Mas trabalhar com Deus é muito bom. Não consigo explicar para vocês tudo, mas talvez se você tem medo, eu posso te dizer que Deus ele vai usar o que você tem. Ele vai trabalhar com as suas qualidades. Deus não vai trazer, ele não vai exigir de você, por exemplo, você vai falar assim, eu sei mal falar português. Deus não vai virar para você e vai falar assim, eu quero que você trabalhe e fale com a linha, com inglês, com espanhol, com mandarim. Não vai. Com coreano. Eu quero que você fale coreano, a não ser que ele tenha te pedido para estudar. Mas Deus ele não vai exigir de você
além daquilo que você carrega. Talvez você tenha uma facilidade maravilhosa de fazer bolo, de trabalhar com carro, sei lá, de fazer artesanato. Deus, ele vai usar aquilo que você carrega e faz muito bem e vai te usar nisso. Olha Deus levantando, né, o final aqui do capítulo 3, Deus levanta Sangar para libertar Israel e ele usou para matar 600 filisteus um ferrão de conduzir boi. Então a gente sabe que Sangar era uma pessoa que cuidava de bois. Trabalhava na roça. Estava lá cuidando dos bois dele. E tudo que ele tinha era um ferrão de conduzir boi. Talvez não foi criado como um guerreiro. Seu pai não era um guerreiro. Seu pai não era uma pessoa que estava ali te ensinando a manusear uma espada. Seu pai não cresceu te ensinando a ir para a guerra. Num cenário a qual eles vieram, libertos do Egito, conquistadores de terra, dominantes. Cenário de guerra era o que eles mais viviam. Era normal um pai ensinar para um filho guerrear, manusear a espada. E aí a gente vê um líder sendo levantado usando um ferrão de conduzir boi. Com toda certeza, Sangar era uma pessoa que o pai dele criava gado. Não era um pai que foi para a batalha. O pai dele trabalhava com gado. E ele só simplesmente pegou o legado do pai. Porque naquela época era dessa forma que funcionava. Os filhos herdavam a profissão dos pais. E Deus levanta com aquilo que você sabe fazer. Então não tenha medo de ser usado por Deus. Porque Deus, ele não depende de qualificações específicas a qual ele quer que você se capacite para ele te usar. Ele vai trabalhar com o que você já sabe fazer. E o nosso Deus, ele é especialista em construir história. Não pensa você que ele já não te capacitou desde a infância. Ele te escolheu na família certa, você nasceu com pai e mãe corretos, você teve a história e a estrutura necessária para ele te usar no momento oportuno. Então o que você construiu, o que você tem na sua mala como bagagem até agora, faz parte da estrutura para você ser usado no tempo atual. É isso que eu vejo. Entende? Imagina se Deus pegasse agora e falasse assim, Sangar, agora que você vai ser um juiz, agora que você vai ser um libertador, eu quero que você faça aulas de esgrima. Faça aulas de batalha. Não dava tempo. Ele tinha que ir com o que ele sabia. Quando a gente olha para a vida de Davi, e a gente vê Davi indo levar as marmitas para os irmãos dele, e eles guerreando contra ali os filisteus gigantes, a gente vê Davi manuseando uma funda, bodoque, estilingue, não sei como você conhece. A Bíblia vai falar que é funda, né? O que gira. Assim, coloca uma pedra, gira, zzz, tchá. Mas pode ser, tipo, daqueles que volta para trás e plá. Era o que ele tinha. E tava todo mundo com espada. E Saul, quando Davi se propõe lutar contra o gigante, coloca a armadura nele e dá a espada para ele. Davi não sabia manusear a espada. O que Davi sabia usar era estilingue. E eu vejo que esse é o maior problema das pessoas hoje. As pessoas, elas querem ser usadas com as ferramentas dos outros. Não vai funcionar. Enquanto você ficar tentando ser usado por Deus da maneira do outro, não vai funcionar. Deus vai te usar de maneira particular. Eu tenho meu jeito de aparecer aqui. Eu tenho a minha estrutura aqui. Esse é o meu jeitinho. Essa é a minha maneira
Se amanhã você quiser abrir live e fazer do meu jeitinho, não vai funcionar, porque é o meu jeitinho. Se você quiser dar bom dia como eu dou bom dia, não vai funcionar. Você pode, pelo fato de você caminhar comigo, você pode ter trejeitos, você pode se parecer, você pode copiar algumas falas minhas, mas você não vai copiar toda a maneira de eu fazer a live. Não funciona. Porque é particular meu. Então, o problema da maioria das pessoas hoje é querer executar propósito, chamado, vocação da maneira do outro. Você não é o outro. Você precisa entender que você tem as características exatas que Deus precisa para te usar nesse tempo. Você só precisa se posicionar, sem medo, para que Deus te use de maneira pontual para essa geração. Amém? Vamos lá comigo em Juízes capítulo 4? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa chamada Débora. Ela foi juíza e profetisa. Era uma pessoa que julgava Israel naquele tempo. Fala o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão de Jabim, um rei cananeu de Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Agoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra de rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Pontos e observações. Levanta-se um rei cananeu. Um rei que nem era deles, sabe? A coisa estava tão feia no meio de Israel que levanta um rei que nem israelita era. Olha como é que a coisa está feia. O Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu. Olha isso. Agora levanta um rei cananeu. O comandante do exército de Cícera habitava em Agoim. Eles tinham 900 carros de guerra. Quando a gente pega para poder estudar esses 900 carros de guerra, a gente vê que isso aqui é uma hipérbole, né? um exagero, uma linguagem de exagero. Nós não estamos dizendo que a Bíblia está falando uma mentira, mas no Velho Testamento nós temos muitas hipérboles, tá? Nós temos vários exageros, aumentos no Velho Testamento, tá? Para contar a história. Até mesmo porque, se a gente for colocar por território, não caberia 900 carros de guerra naquele território. Mas o que está querendo dizer com esse 900 carros de guerra? Que o exército de Cícera tinha muitos carros de guerra. Ei, Vicky, bom dia, sua linda. Deus te abençoa, fofinha. E 900 carros de guerra era muita coisa. E seria meio que impossível Israel vencer uma guerra contra eles. É isso que a palavra está dizendo. Era um exército forte, eles eram numerosos, Israel não seria páreo para eles. Há 20 anos eles estavam sofrendo por essa opressão. Versículo 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela julgasse as suas questões. Quando diz ela julgava sentada debaixo da palmeira de Débora, nós vemos que Débora já tinha morrido aqui nesse tempo e que a palmeira levou o nome dela, né? Então, que ficou conhecida como a palmeira de Débora.
mas para ela ter reconhecido a palmeira de Débora, é como se fosse agora um memorial, né? Então, esse livro aqui está sendo escrito depois da morte de Débora. Débora já não estava mais ali entre eles e a palmeira levava o nome dela. Débora julgava todas as questões. Quando a gente chega aqui em Débora, ela se posiciona um pouquinho diferente dos juízes que tinham se levantado antes. Porque o povo ia até Débora, até a palmeira lá de Débora, e perguntava para ela as questões. Débora, o que você acha que deve fazer? E Débora, ela falava, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ela julgava. Débora tava ali operando, né, o legislativo. Quais que são os pilares? Ela tava ali, o judiciário, tava operando ali tudo. Legislativo, judiciário, tudo certinho. Além de ser uma profetisa. Alguém que era uma voz naquele tempo. Nós vamos ver líderes, pessoas que vão pegar esse texto e vão pegar e vão usar de maneira errada. E vão usar da seguinte maneira. E vão dizer que Israel estava enfrentando um período tão difícil naquela época que o fato deles ter desobedecido tanto o Senhor, Deus levanta uma mulher. Vai falar que o cenário estava tão caótico, que era tão feio, que os homens deixaram de lado as coisas do Senhor e Deus levanta uma mulher, menosprezando a mulher, colocando ela de lado, colocando que Deus está levantando uma mulher, porque os homens agora estavam todos de lado, os homens não se posicionavam e por isso Deus teve que levantar uma mulher. Vai ter pessoas que vão pregar dessa forma esse texto. Vou só fazer uma pausa para ler o comentário da Valéria. Como ela julgava se ela já tinha morrido? Não entendi quem dava o retorno. Ou é uma forma de expressão? O texto foi escrito depois que ela já tinha morrido. Entende? A pessoa que está escrevendo, ela está falando assim, e Débora julgava na palmeira de Débora, entende? É como se dissesse assim, e a Valéria, a Valéria sempre estava na praça, conhecida como a Praça da Valéria, depois que você tivesse morrido, entende? E a Valéria sentava na praça de Valéria, era assim. Estão escrevendo depois que a história já aconteceu, tá? É isso que eu quis dizer. Não é expressão, não, tá? É alguém contando uma história do passado e tá se referenciando ao lugar onde ela julgava, tá? É isso. Algumas pessoas vão dar a interpretação errada desse texto. Mas o nosso Deus, ele é um Deus extremamente poderoso. E ele levanta quem ele quer, no tempo que ele quer e da maneira que ele quer. Vocês acham que Deus, mesmo num cenário caótico, se para esse tempo ele quisesse levantar um homem, ele não teria levantado? Teria. Deus levanta Eude, um homem canhoto com a mão atrofiada. Improvável. Quando Deus ele quer levantar alguém, ele vai levantar. Não tenho dúvida que Débora foi uma mulher levantada por Deus para aquele tempo. Deus levantou ela para fazer uma história. Ela foi parte da história dos juízes. E vai ter, igual, eu sou uma pessoa que sou conservadora. Sou conservadora, eu reconheço que para mim o homem é o cabeça, a mulher é auxiliadora, ela vem aqui, ó, numa posição aqui. Não é o fato dela ser auxiliadora que ela vai estar numa posição menor, não. Eu reconheço que o homem é cabeça, a mulher é auxiliadora, mas ela tem um valor tão estimável quanto o homem. Mas da mesma forma que o homem vem para trazer uma cobertura, o papel do homem é sempre
a mais do que o da mulher. Sabe? A sociedade exige do homem um papel a mais. Mas vai ter mulher que vai questionar e dizer que a mulher e o homem estão aqui no mesmo patamar. Eu não concordo com essa visão, é minha visão e pronto, acabou. Se você vai discordar, é a sua opinião. E eu sempre vou falar que naquilo que nós concordamos, nós caminhamos, naquilo que nós discordamos, nós respeitamos. Mas para mim, o homem é o cabeça, a mulher é auxiliadora, e o fato da mulher ser auxiliadora, isso não diminui o valor dela. Mas que nesse ponto aqui, quando Deus levanta Débora, uma mulher juíza, profetiza, de maneira nenhuma Deus levantou uma pessoa errada. Deus não levantou Débora porque os homens não tinham se posicionado, sabe? Não foi isso, sabe? Deus levantou ela para um tempo. Vai ter pessoas que vai pegar essa palavra e vai dizer: o cenário era caótico, os homens estavam frouxos, os homens não se posicionavam. E por isso Deus teve que levantar uma mulher, colocando a mulher num papel de menosprezo, sabe? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus levanta mulheres, sim. Vai ter mulheres muito bem posicionadas para uma geração, sem menosprezar a posição de um homem, de um sacerdote, de um líder. Eu reconheço pastoreio de mulheres, sim. Reconheço o sacerdócio muito bem dividido. E eu sei que cada um tem o seu papel no corpo de Cristo, sabe? E se não fosse, Deus não deixaria a história de Débora registrada aqui na palavra. Então, quando a gente olha para Débora, eu creio que Deus está ensinando aqui que, mulher, você, quando entende o seu posicionamento, o seu chamado, você vai marcar e vai construir uma história linda, sendo usada pelo Senhor. Débora julgava debaixo da palmeira. E as pessoas chegavam para ela e ela carregava uma sabedoria sem igual. Ela conseguia decidir o que acontecia. Você tá certo, você tá errado. Vamos para cá, vamos para lá. E as pessoas reconheciam a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Débora. E ali, olha o que aconteceu. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Guedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e de Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e os seus guerreiros até o rio de Quizon, e ali eu os entregarei nas suas mãos. Débora, ela como era profetisa, ela recebeu uma mensagem de Deus. E ela entregou uma mensagem para Baraque. Ela chama Baraque e fala assim: Baraque, Deus me trouxe uma mensagem para você. Você vai reunir 10.000 homens da tribo ali de Naftali e de Zebulon. Vocês vão descer até o monte Monte Tabor. Vocês vão descer até o Monte Tabor. E ali eu vou entregar o exército de Sísera na mão de vocês. Essa foi a mensagem que Débora passa para Baraque. Baraque recebe aquilo. Versículo 8. Baraque disse para Débora: eu só irei se você for comigo. Senão, eu não irei. Gente, isso aqui eu tô na tradução da NVT. Vou ler o 9, vou parar no 10 e eu faço comentário. Débora respondeu: está bem, eu irei com você, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e 10.000 guerreiros e subiram com ele. Débora também o acompanhou. Quando a gente chega para ler na versão NVI, se você está na NVI,
você vai ver que o versículo 9, na NVI, vai dizer o seguinte: está bem, eu irei com você, mas saiba que pelo seu modo de agir, a honra não será sua. Olha isso. Aí eu quero pontuar umas coisas aqui importantes para vocês. É sempre interessante quando a gente tem um tempinho a mais, a gente lê a palavra de Deus em várias traduções e procurar estudar a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra de Deus e aqueles que caminham comigo há mais tempo sabem disso. Eu tenho estudado e como Deus me despertou esse amor para estar com vocês aqui todas as manhãs, eu sempre trago aqui os comentários, igual eu trouxe para vocês falando que 900 carros de guerra não era 900 literal, era uma figura de linguagem, hipérbole, exagero, não foi 900. 900 aqui representa que Cícera tinha um exército numeroso e muitos carros de guerra, a ponto de que Israel não daria conta. Quando vai falar na palavra que Débora foi usada para falar com Baraque, que separasse 10.000 homens para lutar, separe aqui 10.000 guerreiros. Quando a gente vai para a tradução original, esses 10.000 significa 10.000 tropas, 10.000 grupos. Então ele poderia, olha, junte 10.000 tropas, 10 grupos, 10 tropas, é isso que está dizendo, grupos de homens, não literalmente 10.000 homens, não era 10.000 guerreiros. Isso tudo a gente vai construindo com o texto. E quando eu li aqui na NVI, se você tem a tradução da NVI e você lê assim, Baraque vira para Débora e fala assim, olha, eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não irei. E aí se você lê na NVI, está bem, eu irei com você, mas saiba que por conta do seu modo de agir, a honra não será sua. Você pensa que faltou fé em Baraque. Você acha que o modo de agir de Baraque está errado. Só que quando a gente pega lá no hebraico, eu vou ver se dá para vocês verem um pouquinho do hebraico. Olha aqui, essa é a tradução original do hebraico. Tá vendo? Essas letrinhas aí, ó, é tudo hebraico. E essa parte que está em amarelo, mas saiba que por causa do seu modo de agir, é uma tradução colocada, que não tem tradução no hebraico. Ou seja, nesse ponto, a NVI pecou na tradução. Porque não é isso que quer dizer o texto. Tá vendo? Por que a gente tem que estudar a palavra de Deus? Você sabia que a tradução para o português, ela distorce muitas coisas? E se nós não estudarmos, nós vamos compreender muita coisa errada. Toda vez que você tiver uma oportunidade, vai para o original. Não tem, mas saiba que por causa do seu modo de agir, não existe isso no hebraico. Não tem tradução, tá vendo? Tava com os pontinhos porque não tem no hebraico nisso aqui. Trouxe para vocês verem, para a gente ter prudência toda vez que a gente estuda a palavra de Deus. Se você pega a tradução da NVI nesse modo e você fala assim, nossa, Baraque agiu errado. Por conta do seu modo de agir, a honra não será sua. Nossa, ele está perdendo a honra porque ele agiu errado. Não. Sabe o que ele está dizendo? O texto diz, eu vou pegar aqui, eu li a minha Bíblia NVT, está dizendo, Débora respondeu, está bem, eu irei com você. A honra desta missão vai cair na mão de uma mulher. Agora eu vou ler na King James, versículo 9. E Baraque lhe disse, se tu fores comigo, então eu irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse, certamente eu irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes
não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Guedes. O que aconteceu? O cenário é o seguinte. Débora está dizendo, Baraque, eu vou com você. Mas você está entendendo que a honra vai cair na mão de uma mulher? Ele estava dizendo, Débora, eu acredito no que você carrega. Eu sei que você é uma mulher de Deus. Vão comigo para essa batalha. Não tem problema a honra cair na sua mão. Mas eu quero que você vai comigo. A fé dele era tanta naquilo que Débora carregava, que ele falou assim, se você não for comigo, Débora, eu não vou não. Ele estava cheio de fé. Mas se você pega a NVI e lê na NVI, vai parecer que ele não tinha fé. E que, por conta do seu modo de agir, você vai perder sua honra. Não era isso. Mas ele teve tanta fé nas palavras que Débora falou com ele, sendo usada pelo Senhor, que ele falou assim, Débora, por favor, vamos comigo. É como se você encontrasse um amigo tão de Deus, que te entrega uma palavra, que te entrega uma promessa, te entrega uma visão, e você fala assim comigo, vamos ali cumprir a promessa comigo? E aí Deus fala assim, olha, mas eu vou tomar a honra. E você fala assim, não, tudo bem, a honra pode ser sua, mas vamos comigo. E é isso que está acontecendo aqui. E aí Débora vai. E ali, Baraque, no versículo 10, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Neftali, os 10.000 guerreiros, e foram. Débora também acompanhou eles. Éber, Queneu, os descendentes de Ababe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros da sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Arazete a Goim até o rio Quizon. Então eles saem e vão até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Se você pode, grifa o versículo 14 na sua Bíblia. Grifa o 14, o 15, o 16, porque eu acho lindo isso. Baraque desceu a encosta do monte Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou as suas carruagens e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército do inimigo, até Arazete a Goim, e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu, que havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse, venha para minha terra, para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu com uma manta. Por favor, dê um pouco d'água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite e uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela, fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com uma estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse, venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ela seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca.
Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Olha o que o Senhor faz. Nesse contexto, a gente vê Deus usando duas mulheres. Débora, uma juíza e profetisa, alguém que além de com sua sabedoria julgava, era alguém que ouvia a voz de Deus e dava direções e comando. Isso mostra o tanto que uma mulher ela pode se posicionar tanto de forma profissionalmente quanto no seu espiritual. Débora ela vai se destacar nisso porque ela estava aqui num ofício, ela julgava, ela trabalhava ali e estava ali se posicionando como uma juíza para Israel e estava também sendo profetisa daquele povo. Era alguém que recebia mensagens de Deus e passava a mensagem para frente. Tem pessoas que se sentem limitadas nesse ponto. Eu nunca levanto aqui bandeiras de mulheres, vá, avance, vá. Não sou essa mulher que levanta bandeira. Eu sou bem conservadora nesses pontos, sabe? Eu sou mulher conservadora, sou. Não me julga, por favor. Eu acho que se a mulher pode, não são todas que têm esse... eu falo que é um luxo, é um privilégio. A mulher que pode ficar em casa é um luxo e é um privilégio. Não são todas que podem. A minha mãe, por exemplo, foi mãe solteira, sabe? Sozinha e teve que trabalhar fora. A realidade nossa era muito diferente. Mas o meu sonho é poder casar, poder cuidar da casa, cuidar dos filhos. Eu acho que isso é saudável para casa, é saudável para o marido, para os filhos, para todo mundo, para a mulher também. Se a mulher ela pode empreender de casa, ela vai, empreende de casa. Se ela consegue fazer alguma coisa de casa e cuidar da casa, é muito melhor. Esse seria um cenário excelente. Mas a mulher que quer sair, trabalhar fora, ela é capaz também, sabe? Ela consegue trabalhar fora, ela consegue ser uma mulher muito usada nas mãos de Deus, ela consegue conciliar tudo isso. Eu tenho amigas que são empresárias, que são mulheres de Deus, que são profetas a uma nação, que são ministras da palavra e não deixaram e não abandonaram, sabe? Uma coisa não invalida a outra, uma vez que você entende o seu chamado, o seu propósito. Entende? A sua identidade, ela precisa estar muito bem firmada e o seu propósito estabelecido para que você entenda onde você vai atuar. Só acho que não dá para se perder. Tem pessoas que saem muito para fora e esquecem a família. E aí eu acho que isso não vale. Débora é essa mulher. Ela estava ali trabalhando, servindo fora, mas também era uma mulher que ouvia a Deus e estava ali no ofício espiritual também. E Jael é uma outra mulher que matou ali Cícera, que era o comandante do exército. Duas mulheres extremamente usadas por Deus para libertar um povo. Tá vendo como que Deus usa mulheres também? Mas tem que ser de forma guiada, tem que ser de forma conduzida pelo Senhor. Não dá para ser de acordo com a nossa cabeça. Não dá. Quando a gente chega no capítulo 5, a gente vai ver o canto de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, eles entoaram um canto ao Senhor. E nesse canto, a gente vai ver que Débora fala que Deus mandou chuva, sabe? Deus manda a chuva. Esse canto eu vou deixar para vocês lerem sozinhos e amanhã a gente volta no capítulo 6. Mas no meu resuminho, vai o resuminho do canto também. A Débora vai falar que Deus mandou chuva e eu creio que foi essa chuva que fez os carros de guerra ficarem perdidos, sabe? Qualquer comandante, qualquer líder de tropa não mandaria os seus carros de guerra sabendo que vai chover. Por quê? Porque o carro atola, né? Eles ficaram perdidos porque os carros começaram a atolar. Deus mandou chuva e eles ficaram perdidos no dia de guerra. Eu tenho algumas coisas que eu grifei, deixa eu ver. Versículo 7. Estavam poucos no povoado de Israel,
até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Israel vem como uma mãe, aquela que vai edificar a casa novamente, né? Achei muito bonitinho. E aí o final do canto termina com a frase: então houve paz na terra durante 40 anos. É lindo, né? Então pessoas posicionadas e guiadas por Deus vão chegar a viver isso aqui, né? A revolução, os tempos de paz, as promessas de Deus. É lindo. Nós só precisamos nos posicionar e executar aquilo que Deus ele espera de nós. Amém? Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de fazer isso nesta manhã? Se você quer entregar sua vida para Jesus nesta manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você já aceitou, mas se você desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Se você é salvo, você vai escrever: eu sou salvo. Guardem no seu coração o tanto que Deus ele usa pessoas improváveis, que a vitória ela sempre vem de Deus. Nós precisamos permanecer em obediência e coragem e nunca esquecer de louvar após as vitórias. Amém? Mão no coração. Feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar no meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu passo os teus filhos para os teus cuidados, agradeço ao Senhor por essa palavra, que nós possamos mesmo permanecer nela, que cada homem e mulher saiba o seu valor diante da sociedade. Não queremos ser, Pai, contrário àquilo que a tua palavra fala. Sabemos, Pai, cada um o seu valor, sabemos que o Senhor separou o homem para ser o cabeça, a mulher como auxiliadora, e um não menospreza ou desvaloriza o outro, e os dois são importantes para o corpo. Quando o Senhor levanta, o Senhor não estabelece capacitação específica, mas o Senhor, meu Deus, usa aquilo que cada um de nós tem de valioso, aquilo que cada um de nós tem de precioso, que o Senhor já colocou dentro de nós. Obrigado por tanto, Pai. Obrigado pela paz que reina, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo carinho que o Senhor tem com a gente. Eu te amo, Pai. Eu amo cada uma dessas vidas que o Senhor colocou diante de mim, que o Senhor possa mesmo me ensinar a conduzi-las em nome do Senhor Jesus. Que possamos fazer um dia excepcional. Eu entrego as vidas que te aceitaram como Senhor da vida delas, aquelas que ainda hão de te aceitar. Guarda cada uma, livra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Glória a Jesus. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Viu? Fiquem com Jesus.